Podes começar a cantar os parabéns. Olá, Daniela. Parabéns a você. Vamos lá colocar os pezinhos na terra e falar de... O que é isto? Pensamento ecológico, Pensamento é o tema de ecológico. hoje. Sim, é o tema de hoje. E antes de mais, parabéns à rádio. E muitas felicidades e muitas emissões. E todos aqueles E que fazem todos. parte da rádio. Claro. Portanto, parabéns a ti também, Daniela. Ai, obrigada. Agora fazes parte também da família. Também Portanto, faço parte. Então, eu trouxe hoje o tema pensamento ecológico porque realmente convém promover, não é? Tendo em conta que agora é tema falar da ecologia, falar do planeta e como é que podemos promover, porque vejo e ouço realmente as pessoas a falarem sempre deste tema de uma forma bastante negativa e com razão, não estou a dizer que não o façam, porém é importante nós irmos revertendo aqui o pensamento negativo para algo que nos empodera e não tanto que nos coloca mais tristes em baixo e que ficamos com alguma dificuldade em lidar com isso. E o pensamento ecológico requer que nós façamos algumas mudanças da nossa identidade, não é? Nós temos como identidade uma questão muito egóica, muito eu, não é? Quem é que eu sou e a minha identidade, e depois é que começamos a alargar a nossa identidade para bairro, cidade, planeta, não, país, planeta e cosmos, não é? Pode ir até a parte dos cosmos, mas normalmente o nosso pensamento é muito da nossa identidade individual. Porém, isto requer o quê? Que nós façamos mudanças, não é? Ou seja, para abranger esta identidade mais ecológica, mudanças... Porquê é que há tanta reserva quando as pessoas falam no pensamento ecológico? Porquê é que há sempre uma conotação mais para o negativo do que propriamente ao contrário? Porque é aquilo que estão a ver. Não é? Ou seja, porque é um bocadinho aquela questão, está tudo pior, Está tudo isto está muito cada mal, vez pior, já não podemos fazer nada. não podemos fazer nada. Porém, é bonito ver que as pessoas estão a fazer, não é? E é bonito ver, por exemplo, aquelas partilhas das limpezas na praia, alguma sensibilização, algumas empresas a fomentarem também, por exemplo... Os próprios estudantes, não é? Com a greve da passada semana. Sim. E depois também, um exemplo, por exemplo, daquela empresa que agora faz palhinhas de massa, ou seja, está a haver aqui mudanças, não é? E é importante nós olharmos para isso. É importante a gente contestar o que está a acontecer, encontrar espaço na nossa individualidade para que abrange, digamos, o planeta e a natureza como identidade, para que realmente possamos fazer uma mudança. E isto requer realmente mudança de valores, de atitudes, de comportamento, que muitas vezes passa da forma como nós pensamos. A maneira Era isso que eu ia dizer, portanto, começar por alterar o pensamento. Temos muito aquela mania, entre aspas, de achar que pronto, já não há nada a fazer e criticar quem ainda vai lutando. Se alterarmos a forma de pensar, se calhar... também ajuda, não é? E depois é isso, há pessoas que criticam, há pessoas que desvalorizam e é muito importante ver. E isso também pode não ajudar muito as pessoas realmente manifestarem a sua dor pelo mundo, não é? Eu, a alturas, também já falei sobre isso, que é realmente nós sentirmos bem por chorarmos por aquilo que está a acontecer pelo mundo, ou expressar a nossa raiva, ou expressar algo, porque isto realmente faz parte de uma evolução. Está visto realmente que quando nós começamos a expressar estas emoções de tristeza ou mesmo de raiva do que está a acontecer, faz parte de uma resposta adaptativa. Quer dizer que eu estou a tirar o véu da negação, que eu estou a ver realmente que algo de mal está a acontecer e que eu honro esses sentimentos, não é? Porque é quando, isto é o que a Joanna Macy fala bastante, que é quando eu permito o meu coração partir-se, aí é que eu ganho espaço para curar. Porquê? Porque eu aí já estou a honrar as minhas emoções, já estou-me a conectar com a vida em si, não é? E com a água, com a água, as árvores, as outras espécies, e o fato de eu estar mais conectada com a vida arranjo espaço para a cura. Neste caso, vida, natureza, não é? O que está à minha volta. Sim. Vida, quando eu digo vida, é no sentido de vermos que toda a vida está interconectada. A minha vida não é diferente da vida de um pássaro, por exemplo, não é? Porque partilhamos a mesma coisa, que é a vida. Não é? Claro que há diferenças, não é? Nós somos seres pensantes e com consciência. De um pássaro já não é, mas a parte realmente importante de vida está lá. Ambos respiramos, ambos comemos, ambos temos uma vida, e que eu não tenho que ser superior a um pássaro, ou não tenho que ser superior à água, porque infelizmente isto acontece muito na visão egocêntrica, egoísta, não é? Que eu, não é? E as minhas necessidades. Eu no sentido de ser superior, não é? Sim.
E isto veio um bocadinho na altura do individualismo, na altura em que começou a haver também uma sociedade mais industrial também, e que ao fim e ao cabo vai inflamando esse individualismo, não é? E vai fazendo com que crie algumas ameaças à nossa sobrevivência, porque realmente estamos a chegar àquele ponto de ruptura, não é? E já estamos a caminhar para isso. E é importante vermos que as coisas vão piorar. Temos que agir, por isso é que é importante. Agora está-se a falar tanto disto, é porque temos realmente de agir. Se nós formos a ver aquelas imagens do Ártico, estão assustadoras. Mais dia menos dias, aquilo que nos protege, não é, que tem a ver com o gelo no Ártico, quando aquilo desaparecer vai ser muito complicado. Portanto, é importante estabelecermos este pensamento ecológico que requer uma identidade, não é? Se eu me identifico como um ser vivo, e o ser humano não é, mas vivo, um ser que faz parte da natureza, eu já vou ser como uma extensão de... É como um exemplo que li, que eu achei muito bonito, que é: já não sou eu a proteger uma floresta, eu já sou a floresta a proteger-me dela própria, ou de tudo o que está à volta. É nós começarmos a integrar a nossa identidade como parte dos seres todos. Um bocadinho como aquela imagem que aparece às vezes, que é como um puzzle, Daniela. Todas as peças são necessárias. E são necessárias, não é? Que existe até uma imagem muito engraçada, que é o ego, que está o homem superior a tudo, e depois o eco, que é realmente a envolvência de todos os seres. E isso requer realmente a parte do pensamento, não é? E das emoções, para termos comportamentos que sejam mais sustentáveis e resilientes, não é? Porque agora entra muito a questão da resiliência. É como é que nós vamos enfrentar este tempo que vem, não é? E que já está a vir e que já estamos a senti-lo. Portanto, isso são várias questões, e outras questões também que eu acho que são muito importantes na parte mesmo de identidade, e aproveitando um bocadinho a altura que estamos a viver, não é? Que estamos a viver, digamos, uma semana bastante religiosa e bastante espiritual, não é? Com as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Eu acho que é importante também refletirmos um pouco isto, não é? Porque não convém que seja só nessas alturas que nós nos ligamos à espiritualidade. É importante também irmos fazendo é como se fôssemos fazendo uma ligação, não é? Por exemplo, de uma parte mais egoísta, não é? Que é o eu e as minhas necessidades, para algo em que eu começo a ver uma parte mais sistémica, que eu, enquanto sistemas, que eu faço parte de uma teia interconectada com todos os seres e a natureza, para depois também algo que começa a ver o sagrado nisto tudo. Não é? E que convém que não seja só nestas alturas, e que seja algo que nós vamos lembrando diariamente, porque a espiritualidade pode ser realmente uma âncora para eu poder para eu não desesperar quase, não é? Com isto tudo que está a acontecer. E a espiritualidade pode surgir nisto, até porque estamos a ver, digamos, nos últimos anos um surgir novamente da fé, não é? E que isto pode ser muito importante nesta identidade em que ver a natureza como algo que nos pertence e que nós pertencemos a ela, e que é divina e que é sagrada, e ao qual eu preciso de me conectar todos os dias. É um bocadinho, seja qual for a vertente, não é? Mas isto faz-nos lembrar um pouco as culturas indígenas, não é? Que prestavam homenagem ao divino e ao sagrado, e nós também conseguirmos também nos conectarmos com esta parte tão não dual, não é? Que é o bom e o mau, e conseguir realmente nesta conexão melhorar a nossa identidade. Que é uma entidade não só espiritual, também uma identidade cultural, não é? Que, ao fim e ao cabo, se nós conseguimos ligar elas todas, conseguimos, digamos, fazer estas mudanças não nos sentindo tão sozinhos, não é? Porque às vezes também tem necessidade que o homem, portanto, que o ser humano tem de se agarrar a algo, não é? De se agarrar a algo que é superior a eu, não é? De alguma forma, não é? Portanto, neste caso, o agarrar é mesmo aquilo que nos rodeia, é o nosso ambiente, o meio ambiente, a natureza que está doente e precisa da nossa intervenção. Sim, de forma sim. que este nosso pensamento ecológico tem de mudar. Pode mudar realmente quando nós conseguimos perceber que ele está a ficar. Não quer dizer que a gente não olhe realmente para aquilo que está a acontecer, não é? Mas realmente começar a fomentar pensamentos que nos ajudem à ação. Podemos honrar a nossa dor, mas depois sentir realmente um certo empoderamento pelo nosso pensamento, que isso vai gerar emoções mais de acordo com aquilo que eu quero ter a nível de comportamento, e estes três reforçam aquilo que eu acredito, não é? Se eu acredito que sou um ser que consigo com as minhas ações promover alguma coisa positiva a nível local, porque
Porque se eu conseguir mudar alguma coisa local ou ser um agente de mudança local, isto tem repercussões a nível global. Não é? Estamos a ver, por exemplo, o exemplo da Greta, não é? Ela começou a fazer algo local e isto já espalhou-se, o que é ótimo. E se nós conseguimos fazer isto, a nível de pensamento também ajuda e começar a perceber que, ok, as coisas não estão boas, mas vou fazer algo por isso, vou reciclar, vou juntar, vou fazer comunidade, vamos falar. Geralmente as pessoas, o pensamento é o contrário, não é? Portanto, as coisas não estão boas, a tendência é para piorar, vai piorar, e aquilo que eu fizer não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Portanto, temos mesmo que inverter isso e perceber que a alteração, a diferença começa connosco, portanto... Começa sempre connosco, não é? E depois o facto de haver comunidade, não é? O facto de eu me juntar a outras pessoas que pensam da mesma forma, porque de uma minoria é que se transforma numa maioria. Todas as maiorias são assim, vieram de uma minoria. E também das circunstâncias que rodeiam isso, mas que é muito importante ir fomentando um pensamento, ok, realista, mas que também seja mais ecológico e de mais aproximação, não é? Para quê? Para que eu consiga também fazer essa mudança. Deixar lá a sementinha, se deixarmos a sementinha, não é? Já vai obrigar as pessoas a pensar em forma diferente. Sim, sem dúvida. Porque eu noto muito isso, não é? Eu não estou a dizer que as pessoas não tenham razão, mas é importante nós não ficarmos em emoções muito negativas, porque quanto mais ficamos em emoções negativas, mais nos vamos afastando de certa forma. É um aproximar e um afastamento um bocado estranho, é verdade, mas nos vamos afastando e vamos negando de certa maneira o que está a acontecer, porque é intenso, não é? Eu quando vejo algo que não gosto e choro por aquilo ou sinto raiva, é intenso, não é? Chega um ponto que eu se calhar depois começo a desviar-me um bocadinho disso e começo a olhar para outras coisas mais triviais, não é? E isto às vezes gera aquilo que é um problema, que é nós começamos a não sentir que temos poder. Porque é importante questionarmos que é quando é que perdemos o nosso poder, não é? Quando é que, e há respostas para isso, não é? Que é quando nós começamos a ficar distraídos com coisas que são limitadas, não é? Tipo o consumismo, o adquirir coisas, o sentir-me pequenino, e temos que nos questionar quando é que foi que perdemos esse poder. Foi de agora, foi de anos, foi de certa forma, se vem antes da minha geração, se não vem da minha geração, se vem de mim, não é? E isto às vezes realmente requer uma autoanálise. Para quê? Para eu poder saltar disto, não é? Saltar disto e transformar e fomentar pensamento ecológico. E muitas vezes é questionar-nos o que é que eu posso pensar que me ajuda a sentir-me que eu tenho alguma ação, que eu tenho algum peso nisto tudo, porque todos nós temos e todos nós podemos contribuir. Por isso é que também, nesse sentido, a comunidade é importante, porque sou eu e depois são os outros e que estamos todos juntos por algo, não é? Pela natureza, pelos outros seres. Portanto, sim, requer muito o questionar e tentar então fomentar esse pensamento. Não é? Em vez de eu dizer, está tudo horrível, é tudo mau, os seres humanos são horríveis... Isto não me ajuda a querer pensar que vou trabalhar com seres humanos e melhorar. Não, pelo contrário. Claro. As pessoas não têm muita consciência. Eu quero ajudar nisso. Exatamente. O que é que eu posso fazer para mudar, não é? Para mudar. E ajudar os outros a criarem consciência. Porque se os outros estão a fazer alguma coisa que não está certo, quando eu digo os outros, é as pessoas, não é? Não quer dizer que seja eu ou o outro. Mas se virmos isso, muitas vezes temos que nos aproximar e ajudar a criar consciência e não do género, ele é mau. Nós costumamos muito rotular as pessoas assim. Portanto, é importante ver que se está a haver um erro, é por uma falta de consciência. Então, como é que eu posso ajudar o outro a ter mais consciência? E muito passa por coisas que nós já falamos, não é? A nível da comunicação também, não é? E dando o exemplo, neste caso. Dando o exemplo, fomentar a responsabilidade e não tanto a culpa, não é? Porque a ecopsicologia é muito um convite, não tanto à culpa e um pensamento oprimido, e é mesmo um convite à alegria, à devoção pela natureza, à comunidade, à conexão com a natureza. Portanto, isso sem dúvida é importante, é nós irmos alterando para aquilo mais que nós queremos ver e fazer, não é? E não sermos, digamos, e não sermos tipo tão escuros, tão sombrios. Tudo bem que temos esse lado e que é preciso também vê-lo, mas sermos mais uma luz e conseguir também contagiar os outros um pouco também por esse lado, e não tanto tipo, está tudo horrível, é tudo péssimo. Não, o que é que eu vou pensar disso também? Exatamente. Portanto, tudo é uma questão de pensar, não é? Vamos lá alterar os nossos pensamentos. Vamos. Fica aqui o compromisso.